Hey, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde a gente vai mergulhar fundo na vida e na obra de um dos autores mais intrigantes da literatura de horror, Howard Phillips Lovecraft, ou mais conhecido como só H.P. Lovecraft. E hoje eu quero conversar com você sobre esse cara que, mesmo tendo morrido há mais de 80 anos, ele continua assombrando o nosso imaginário coletivo, seja em livros, jogos, filmes, séries, quadrinhos inspirados em seu universo maluco e assombroso, e tudo isso sem nunca ter feito sucesso, tanto financeiro ou literário de verdade, enquanto estava vivo. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 1980 em Providence, Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele é filho único, perdeu o pai ainda pequeno, né? O pai teve um colapso nervoso devido à sua doença sífilis, foi internado e, como a sífilis é uma doença que deteriora, né, o ser humano de uma forma horrorosa, né? A pessoa começa a ter alucinação, enlouquecer. Então isso foi algo que possivelmente mais tarde ecoou nos temas de loucura e degeneração mental presente nos personagens dos seus contos. Talvez é por isso que, aos personagens verem algo incompreensível, eles têm aquela reação da loucura, né? Talvez isso venha da própria vida real do Lovecraft, dos seus traumas, né? Que é uma pessoa bem atormentada, a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. A infância dele foi isolada, marcada por doenças e um certo, vamos dizer assim, afastamento do mundo, porque ele teve uma criação muito controladora, tanto pela sua mãe quanto pelos seus familiares à sua volta. Viam ele como um garoto frágil, né? E acabaram protegendo ele em excesso. O lado bom disso, se pode ter um lado bom desse isolamento social, é que pelo menos ele mergulhou muito na literatura, na leitura, apaixonado por leitura desde criança, porque era a única coisa que ele tinha para fazer, né? Preso dentro de casa. Então ele teve essa criação. Eu acho que por causa desse envolvimento dele com a leitura, não só ele quis virar escritor, mas ele se tornou um ótimo escritor e também muito criativo. Na casa onde ele cresceu, no Salton, né, casa onde ele cresceu, é a casa do avô dele, né, ele vem de uma família antiga, né, parece que os Lovecrafts eram um nome que era comum ali na região onde ele nasceu. Tinha acho que a família dele vem lá da Inglaterra, então já tinha os Lovecrafts, acho que era isso o nome, antes de virar Lovecraft. Então ele subia lá no sótão, nessa imensa biblioteca, com a vela e ficava lendo livros escondidos ali, ou, né, é o que ele tinha para fazer. Ele acabou se apaixonando pelo século XVIII, e se apaixonando por Edgar Allan Poe e outros autores que iriam influenciar sua obra no futuro. Então o Lovecraft, ele é mais do que um produto do seu tempo, ele também é um produto de séculos anteriores, de leituras passadas que ele fez. Ele era considerado talvez uma criança prodígia, né? Ele escreveu poemas desde muito cedo, mas era um garoto muito atormentado, né? Ele tinha sonhos vívidos, pesadelos recorrentes, e aos poucos ele começa a dar forma literária a todos esses temores que ele vivia. Então, na juventude, o Lovecraft ele acaba abandonando os estudos, né? Primeiro ele teve um problema de saúde, que muitos dizem que seria uma depressão. Ele teve uma depressão e ficou uns 8 anos assim, realmente isolado de tudo e de todos. E alguns dizem que é porque ele tinha muita vontade de ser astrônomo, mas ele nunca foi bom em matemática, então ele decide abandonar os estudos. Ele nunca teve emprego fixo, já que contava com o dinheiro da família, né? Como eu falei, a família que era nobre e tal, mas acaba que o avô dele começa a perder esse dinheiro, o negócio começa a não ir bem, então eles começam a viver de uma forma bem precária. Acabam vendendo a casa, que ele tinha um sótão maravilhoso e tal. Então ele é sustentado pela mãe até a morte dela, e depois ele é sustentado pelos seus pequenos trabalhos literários e outras coisas que ele fazia além disso. Naquela época, diferente de hoje, era possível ganhar um dinheirinho, bem pouco, com contos, né? O Ernest Hemingway, por exemplo, viveu bem mal, mas era o que colocava comida na mesa dele, que era contos, né? Não pagava bem de forma alguma, hoje não paga nada, naquela época pagava muito pouco, mas era uma forma que alguns escritores encontravam para ganhar um dinheirinho até ter um romance ou alguma coisa que realmente fosse de sucesso. O Lovecraft, ele era ao mesmo tempo um cara muito arrogante,
mas também muito frágil em questão dos seus sentimentos. Ele tinha opiniões extremamente elitistas, xenofóbicas e também racistas, como acho que todos nós sabemos bem hoje em dia. É algo que hoje a gente precisa olhar com muita seriedade ao abordar a sua vida e a sua obra. Mas também como ele era alguém muito isolado, ele acabou ficando um cara muito sensível com um mundo interno, né, que era facilmente abalado por qualquer crítica aos seus contos, ao seu modo de ser, de se vestir, né? Era realmente um cara diferenciado para a época, era uma pessoa realmente fora do lugar, né, como se fosse um alienígena ali no meio daquelas pessoas, né? Vamos falar um pouquinho do surgimento do termo, né, do horror cósmico, que é meio que o gênero que o Lovecraft criou, né? Criou não, mas talvez transformou, ou a gente pode dizer que criou. O Lovecraft, ele não inventou o horror, né? Ele é tido como um dos mestres do horror, junto aí ao Edgar Allan Poe e um autor moderno, junto com Stephen King, vamos dizer que seriam um dos 3 autores mais famosos, né, dentro da literatura de horror. Claro que temos vários outros muito importantes também. Mas o Lovecraft é responsável por transformar o gênero, né? Enquanto muitos autores na época escreviam, né, principalmente para as revistas pulp que tinham na época, né, que é aquelas revistas bem baratinhas que eram feitas da polpa da madeira e por isso que eram revistas muito baratas, e ali a gente tinha tanto fantasia quanto ficção científica e histórias de terror. Então fantasmas, vampiros, assombrações era o que mais tinha ali, mas o Lovecraft ele vai abordar o medo de uma forma em que o medo é baseado na insignificância humana diante de um universo incompreensível. Então o horror cósmico, né, que é um termo que descreve esse tipo muito específico de medo que surgiu nas histórias do Lovecraft, né? Não é o medo de morrer ou ser perseguido por um monstro horroroso, né? Nada desse tipo, é o medo realmente de perceber que o universo ele é indiferente, né? E que nós, seres humanos, somos só uma poeira passageira, né? Há coisas muito superiores a nós que a gente não consegue compreender. Isso nos leva à loucura, né? Esse é um horror existencial, ele não mostra as coisas, é um horror do que você não vê, na verdade, né? Ele surge quando nos deparamos com forças tão vastas, tão antigas. Tem essa questão também dessa magia, desse monstro, desse terror que é tão antigo na Terra que ele nos causa até sensações físicas, né? E tão alheias à nossa compreensão que o próprio conceito de bem e mal ele se dissolve. Essas criaturas não têm um conceito de bem e mal, elas só são, né? Então esse tipo de horror nos confronta com o limite da linguagem, da razão e da própria existência, né? Monstros que você não consegue nem pronunciar os seus nomes, porque eles são de outra dimensão, eles são seres pandimensionais, e é por isso que os personagens de Lovecraft, ao se depararem com esses seres, ou até mesmo com os conhecimentos proibidos sobre esses seres, eles frequentemente vão à loucura. E mais do que criar monstros, o Lovecraft criou um sentimento, né? Um desconforto, um vazio, uma vertigem, e é isso que hoje em dia a gente chama de horror cósmico. Esse horror existencial dos deuses antigos, como são chamados essas criaturas do universo do Lovecraft, que não estão nem aí pra gente, né? E também dos conhecimentos ocultos, né, que nos enlouquecem, né, do ocultismo, vamos dizer assim, da bruxaria, da magia negra e de coisas que dormem sob o gelo ou sobre o mar, ou sob o mar, esperando o momento certo para despertar, né, que é uma das coisas. Então, essa filosofia, ela aparece, essa ideia, né, ela aparece em contos como O Chamado de Cthulhu, que é um dos mais famosos e é maravilhoso. Eu já li até com diferentes traduções e na língua original e continua sendo muito bom. Nas Montanhas da Loucura, A Cor que Caiu do Espaço e muitos outros. Talvez, se você nunca leu Lovecraft, provavelmente você viu alguma série que foi filme que foi influenciado, Lovecraft Country, né? Bem óbvio por causa do nome. A gente tem no True Detective, a gente tem em filmes do Del Toro, ele aborda muito isso, na literatura do Neil Gaiman. Então muitos escritores, muitos autores foram influenciados por essa ideia do horror cósmico, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o estilo e processo de escrita de H.P. Lovecraft. Lovecraft era conhecido por escrever muitas cartas.
mas muitas, assim. Muitas a ponto das suas cartas não serem algo de extremo valor como poderiam ser, já que é um autor de renome, né? Renome mundial. As suas cartas poderiam valer muito mais do que elas valem, apesar que vale até muito dinheiro. Estima-se que você pode encontrar no eBay as cartas do Lovecraft. Estima-se que ele tenha escrito mais de 100 mil cartas ao longo da vida, né? Ele trocava correspondência com autores famosos, como por exemplo o nosso querido Robert E. Howard, mais conhecido pelo Conan, né? Conan, não sei se você conhece, aquela história feitiçaria, né? Capa espada, né? Aquele cara, o filme que ficou famoso é o filme do Arnold Schwarzenegger, que é uma tentativa de adaptação do Conan. Eles eram muito amigos, até tem referências nos textos um dos outros sobre o trabalho deles. Então, muito interessante essa amizade dessa pessoa isolada, preconceituosa com outros autores, né? E a gente tem uma influência muito clara na obra do Lovecraft, que é o Edgar Allan Poe, né? Esse clima de decadência, os personagens atormentados, a obsessão pela morte, pela loucura, tudo isso a gente pode dizer que o Lovecraft de alguma maneira herdou do Edgar Allan Poe, mas acabou levando ele para outros territórios. Felizmente, né? O Lovecraft foi para outro território porque a gente já tem as obras do Edgar Allan Poe, então a gente precisava de Lovecraft também, né, no mundo, né? Ele usava uma linguagem rebuscada, quase barroca, vamos dizer assim, né? Muito adjetivo, muita descrição. Ele usava umas palavras arcaicas. Se você lê em inglês, tem palavras que são de difícil compreensão, assim, tem que ficar procurando realmente no dicionário. As melhores traduções são que trazem essa linguagem à tona, não tentam fazer uma adaptação meio palatável, é melhor uma adaptação realmente fiel ao original. E isso fazia parte, né, do clima que ele queria criar para essas histórias, né, que é esse mundo estranho, esse mundo arcaico, esse mundo que parece fora do tempo, né, parece fora do lugar. Então ele tem essa, realmente, a palavra rebuscada não é simplesmente para mostrar que ele sabe usar aquelas palavras, né? Como alguns outros autores vão só tentar pagar de intelectual. Eu acho que, apesar dele ser um cara arrogante, né, ele tinha muito cuidado com o que ele escrevia. Era palavra por palavra, ele demorava bastante para escrever um conto, porque ele era um cara mais perfeccionista, mas eu acho que havia, e provavelmente quem é mais entendido de Lovecraft, pesquisadores aí, pode falar nos comentários, eu acho que realmente a busca por usar essa linguagem super rebuscada, refinada, era também uma questão de mostrar esse universo de uma forma diferente do que a gente estava vendo na literatura pulp, por exemplo, né? Que tinha uma linguagem mais simples, acessível para o público. Então eu acho que o Lovecraft ele traz isso propositalmente para criar esse universo dele que seria muito atormentador, e eu acho que a linguagem culta que ele usa, super refinada, faz muita diferença para nos trazer essa sensação. O Lovecraft não era um gênio em termos de trama, mas eu acho que sim, gênio da atmosfera, de criar aquela atmosfera poderosa, né? E nos fazer... Você lê um conto do Lovecraft, você tá dentro ali, é uma imersão muito grande. Você fica até dá medo. Geralmente literatura não é algo que me dá medo, apesar que filme tem medo, tá? Filme de terror e jogo difícil para mim, mas literatura já não tenho tanto medo, não sei porquê, mas o Lovecraft realmente ele cria um clima que você fica meio assustado e daqui a pouco um ser antigo vai sair do mar e vai vir te atacar. Então a força dos textos do Lovecraft eu diria que está na sugestão, né? Isso é o clássico dele, do que não é mostrado e abusando dos limites da linguagem. Ele também foi um dos primeiros a fazer o que a gente chama hoje de, talvez um dos primeiros, vou chutar que foi um dos primeiros a fazer esse universo compartilhado, em que cada conto, né? Por isso que a gente fala os mitos de Cthulhu, né? Porque os contos, a maioria dos contos, eles estão interligados dentro desse universo, né? Então é um conjunto, você tem um conjunto de entidades, de seres arcaicos, você tem um livro proibido, que é o Necronomicon, que faz parte desse universo, né? Locais fictícios, né? Como a Arkham, e também tudo está interligado, né? Até se a gente pegar os jogos, né? Os jogos de tabuleiro, né? Tipo Arkham Horror, que tem grandes influências, que são obviamente quase adaptações, né, das histórias, nos traz esse universo tão rico que ele criou
dentro de contos, né? É muito legal isso, né? Essa maneira de criar um universo, de contar uma história através de contos que o nosso querido Rafael Druck também fez em Contos de Lendi, que é maravilhoso. Então, para quem não sabe o que é o Necronomicon ou o livro maldito, entre todos os elementos do universo do Lovecraft, né? E a gente usa um termo até para definir o universo Lovecraft, que é Lovecraftiano, e até virou de certa forma um gênero, né? Aquele filme é muito Lovecraft, aquele filme é Lovecraftiano, esse livro é Lovecraftiano, que é um jeito de contar a história que é bem próprio do Lovecraft, que influenciou todas as gerações que vieram depois de escritores que escrevem terror ou que escrevem mistério, suspense. E talvez o elemento mais famoso, além do Cthulhu, que é essa entidade, né, que você não entende, que você não compreende, não consegue nem falar o nome dela, eu estou falando aqui, mas a gente não consegue pronunciar o nome dele porque ele é um ser de outra dimensão. Então o elemento que eu quero falar aqui é o Necronomicon, que é um livro fictício, mas que na época muitas pessoas acharam até que ele existiu de verdade, tá? E o Necronomicon foi usado em outros filmes também, de forma literal, realmente, usando a palavra Necronomicon, já que Lovecraft está em domínio público, né? Então o Necronomicon teria sido escrito por Abdul Azared, o árabe louco, e conteria saberes proibidos, fórmulas para invocar entidades cósmicas e descrições de verdades que enlouquecem. Então quem usava o Necronomicon como elemento recorrente, né, a pessoa acabava enlouquecendo. Ele aparece em algumas histórias, às vezes citado de passagem, às vezes é centro da narrativa, e com o tempo outros autores, como eu falei, começaram a usar também, né? Então ele virou uma espécie de livro proibido, né, do oculto, né, sobre o oculto da literatura fantástica. Então, mais do que um objeto, o Necronomicon simboliza o medo, talvez do conhecimento, o medo de saber demais, de ir longe demais e não voltar mais. Então, o Necronomicon acabou saindo, como o Cthulhu também, eles acabam saindo do universo do Lovecraft e vão habitar outros universos de outros autores, de outras mídias. Isso para mim é fantástico, o poder que a literatura do Lovecraft acabou criando. Agora vamos falar de uma parte mais legal e mais leve, que é a influência do Lovecraft nas obras modernas, né? Então hoje a gente tem o Lovecraft influenciou vários e vários autores, Alan Moore, Stephen King, o próprio Neil Gaiman, e já tem dois nomes polêmicos aqui no vídeo, Lovecraft e Neil Gaiman, falta só Monteiro Lobato e J.K. Rowling, aí fechou o combo. Então ele tá como inspiração, a gente vai ver em jogos como o Bloodborne e The Thing do John Carpenter, Event Horizon e vários outros, em séries também como True Detective, muito excelente série, aconselho vocês, Stranger Things, a própria série Fringe, que tem essa presença do horror cósmico, mas ela não é citada diretamente. E claro, tem adaptações, a gente tem Call of Cthulhu, a gente tem também os jogos de tabuleiro, né, a série Arkham Horror, a gente tem jogos de videogame que são realmente adaptações, tem o filme lá do Nicolas Cage, A Cor que Caiu do Espaço, que é um conto do Lovecraft. Então, mesmo sem querer, o Lovecraft ele criou esse novo tipo de horror, né, que é o medo daquilo que a gente não consegue compreender e que vários autores usam hoje em dia, né? Então, que está além do tempo, do espaço e talvez da linguagem. Então, ler Lovecraft é como você encarar o abismo, né? Não é sempre fácil, porque é uma linguagem rebuscada, difícil, não é sempre confortável, mas é muitas vezes transformador, é uma leitura extremamente imersiva, é uma leitura agradável, dentro do que se pode ter de agradável dentro de uma história de terror. E eu acho que é mais do que isso, é um convite a pensar o medo como parte da experiência humana, o medo que fala de solidão, de insignificância, mas também fala de imaginação, de liberdade e de criação. Se você ficou comigo até aqui, muito obrigado. Eu espero que essa conversa tenha te feito pensar, refletir e talvez sentir até um leve arrepio. Deixa nos comentários o que você acha
das obras do Lovecraft, não do Lovecraft em si, mas sim dos seus contos, do seu universo. Se você é escritor, isso já te inspirou na sua obra, em alguma história que você escreveu. Se você é leitor, jogador, gamer, cinéfilo, qual a influência do Lovecraft nas obras que você consome? E se você quiser mais vídeos assim, me conta aí nos comentários. Aqui a gente fala de criatividade, literatura e como ter uma vida mais tranquila em meio ao caos. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Tchau!